Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo significa saída. Capítulo 13 de Êxodo, versículo 17, diz o seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então Deus, ele havia tirado o povo de Israel do Egito com braço forte. E Deus iria os levar para a terra prometida, a terra de Canaã. E como nós acabamos de ver, havia um caminho que era mais perto. E esse caminho era pela terra dos filisteus. Deus poderia ter levado o povo por esse caminho que era o caminho mais fácil. Só que há um porém. Como nós acabamos de ler, Deus, ele viu que corria o risco do povo se assustar ao ver os filisteus, ao ver ali as guerras, e eles poderiam, infelizmente, retornar ao Egito. Porque o povo hebreu, eles ainda não estavam preparados. Então, trazendo isso para os dias de hoje, Deus, ele pode nos abençoar rapidamente, pode. E Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele tem o poder para mudar situações do dia para a noite. Deus, num piscar de olhos, num estralo de dedos, ele pode trazer a resposta que nós precisamos, que nós necessitamos. Deus, para nos levar àquilo que ele tem preparado para nós, ele vai nos fazer andar por caminhos, falando figuradamente. Só que se de repente nós não estivermos preparados, e Deus ele sabe, Deus ele sonda o coração do ser humano, dos seus servos, e ele sabe aquele que está preparado e também aquele que não está preparado. E quando Deus ele observa que aquela pessoa, embora seja o seu servo, ela não esteja preparada para tomar posse da bênção da resposta, então Deus, ele não facilita, Deus, ele não entrega fácil. Agora, Deus, ele faz isso justamente para guardar o seu servo, guardar os seus filhos, guardar o seu povo. Porque muitas vezes nós pedimos para Deus, um exemplo, de repente a pessoa, ela pede no trabalho dela, no serviço dela, pede para Deus uma posição mais elevada, um cargo alto. Só que, muitas vezes, aquilo que ela pede para Deus, ela não tem capacidade ali de sustentar. Lógico que a nossa capacidade vem de Deus,
Mas muitas vezes a pessoa não está preparada e Deus ele sabe que se ele entregar a bênção para ela, a resposta, a pessoa vai colocar tudo a perder. Então, por esse motivo, Deus, ele não facilita para nós, mas ele nos leva por um outro caminho. Às vezes, nós pensamos, poxa, mas está demorando isso, está demorando aquilo. Não. É Deus nos preparando, Deus nos capacitando para que quando tomemos posse da resposta, da bênção, daquilo que nós almejamos, a gente não vinha colocar aquilo a perder. Continuando a leitura da palavra 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então, Deus fez o povo rodear, ou seja, foi um caminho mais difícil, um caminho, de certa forma, mais prolongado para o povo. Mas lembrando, isso aqui era para o bem do povo de Israel. E outra coisa também quando o ser humano ele recebe as coisas fáceis, sabe, a probabilidade da pessoa não dar valor para aquela bênção, não dar valor para aquela resposta, para aquilo que Deus colocou nas mãos dela, é grande. Então, até mesmo quando Deus ele leva um certo tempo para nos abençoar, isso vai fazer com que eu e você demos valor para as bênçãos de Deus, para aquilo que Deus ele vai fazer nas nossas vidas. Continuando a leitura, versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. Deus ele estava adiante do seu povo. Adiante nós sabemos que é na frente. Então, Deus ele tem que estar na nossa frente em tudo. Às vezes tem pessoas que, infelizmente, elas querem tomar a frente de Deus, ou seja, elas querem fazer as coisas do seu jeito, sabe? Elas não aceitam ser guiadas, direcionadas por Deus. E entendam uma coisa, a visão de Deus é melhor do que a nossa, porque Deus ele vê tudo, Deus ele sabe, é o que nós iremos encontrar lá na frente, Deus ele sabe do dia de amanhã, só que eu e você, nós não sabemos de nada. Então, por esse motivo, Deus ele deve ir na nossa frente. Continuando, ainda no 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite.
Então, o povo estava no deserto, sim, mas só que eles não estavam naquele deserto, naquele caminho à deriva. Não. Eles não estavam abandonados, não. Mas Deus, como nós vimos aqui, ele guiava os teus servos, o seu povo. Então, de dia, era uma coluna de nuvem. O povo via o caminho que aquela coluna ia tomar, e lógico, estava na frente do povo, e ali aquele povo, eles iam e seguiam aquela coluna. E aquilo, lembrando, era o próprio Deus os guiando. Outra coisa, de dia esta coluna trazia um refrigério para aquele povo, e de noite era uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo, fora guiar, orientar aquele povo, aquela coluna também de fogo, na realidade, ela aquecia o povo de Israel durante a noite. Então, hoje, Deus também nos guia. E Deus, ele usa a sua palavra. Deus, ele usa o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos guiar. A pessoa que ela vive pautada na palavra, a pessoa que ela recebeu o Espírito de Deus, essa pessoa, ela será guiada pelo próprio Deus. Então Deus, ele utiliza, posso dizer assim, esses dois recursos para nos guiar, a palavra e o seu Espírito. Continuando, 22 diz o seguinte: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Deus estava ali sempre com aquele povo no deserto, assim como eu e você hoje. Nós passamos por desertos, sim, passamos, mas Deus está conosco no deserto para nos guiar, para nos proteger e para nos levar em segurança aquilo que Deus, ele tem reservado para nós. Para o povo de Israel era a terra prometida, e para mim, para você hoje também é a vida eterna, a salvação e outras bênçãos lógicos que Deus, ele quer nos entregar nessa vida. Então, que Deus, ele esteja na sua frente, ou melhor dizendo, você deixe Deus estar na sua frente, você ande, você siga pelos caminhos do Senhor, e você vai sair desse deserto e você vai chegar ao local, aquilo que o Todo-Poderoso tem reservado para você. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz. Forte abraço.